Parte 1. A noite que me protege. 1. Sempre houve histórias. Vez ou outra, ouvíamos cochichos sobre as pessoas que não tinham se saído bem em Balmoral. A rainha de muito tempo atrás, por exemplo. Enlouquecida pelo luto, ela se trancou no castelo de Balmoral e jurou nunca mais sair. E o ex-primeiro-ministro, muito distinto, ele chamara o lugar de surreal e extremamente bizarro. No entanto, acho que só vi essas histórias muitos anos depois. Ou talvez as tenha ouvido, mas não as assimilado. Para mim, Balmoral sempre foi um paraíso. Uma mistura de Disney World com um bosque druida sagrado. Eu estava sempre ocupado demais pescando, caçando, subindo e descendo a colina para perceber alguma coisa de errado com o Feng Shui do velho castelo. O que estou tentando dizer é que eu era feliz ali. Na verdade, é bem possível que nunca tenha sido mais feliz do que em um dia mágico de verão em Balmoral, 30 de agosto de 1997. Fazia uma semana que estávamos no castelo. O plano era ficar mais uma, assim como no ano anterior, assim como no ano anterior àquele. Balmoral era sua própria breve temporada, um intervalo de 2 semanas nas montanhas da Escócia para marcar a virada do auge do verão para o começo do outono. A vovó também estava lá, como seria de esperar. Ela passava boa parte do verão em Balmoral, e o vovô, e Willie, e papai, a família toda, exceto mamãe, pois mamãe não fazia mais parte da família. Ela tinha escapado ou sido expulsa, dependendo de a quem você perguntava, embora eu nunca tenha perguntado a ninguém. De todo modo, ela estava tirando férias em outro canto. Na Grécia, alguém disse. Na Sardenha, outro disse. Não. Alguém se intrometeu. Sua mãe está em Paris. Talvez tenha sido a mamãe mesmo quem disse isso, quando ela telefonou de manhã para bater um papo. Infelizmente, essa lembrança está, junto com 1 milhão de outras, do outro lado de um muro mental gigantesco. É uma sensação horrenda, torturante, saber que estão ali, logo ali do outro lado, a poucos centímetros de distância, mas que o muro é alto demais, grosso demais, impossível de escalar. Assim como as torres de Balmoral. Independente de onde mamãe estivesse, eu entendia que ela estava com um novo amigo. Essa era a palavra que todo mundo usava. Não namorado, não amante, amigo. Cara legal, eu pensava. Willie e eu tínhamos acabado de conhecê-lo. Na verdade, tínhamos estado com a mamãe algumas semanas antes, quando ela acabara de conhecê-lo, em Saint-Tropez. Estávamos nos divertindo, só nós 3, hospedados no palacete de um velho cavalheiro. Havia muita gargalhada, muita bagunça, o normal sempre que mamãe, Willie e eu estávamos juntos, mas ainda mais naquelas férias. Tudo naquela viagem em Saint-Tropez foi divino. O clima estava sublime, a comida deliciosa, a mamãe estava sorridente. E o melhor de tudo é que havia jet skis. De quem eram? Não sei, mas lembro nitidamente que Willie e eu íamos até a parte mais funda do canal, fazendo círculos enquanto esperávamos as balsas se aproximarem. Usávamos seus enormes rastros como rampas para voar pelos ares. Não sei como não acabamos mortos. Foi depois que voltamos daquela desventura com jet skis que o amigo da mamãe apareceu pela primeira vez? Não, é mais provável que tenha sido um pouco antes. Olá, você deve ser Harry. Cabelo preto, bronzeado curtido, sorriso branquíssimo. Como vai? Meu nome é blá blá. Ele nos levou na lábia, levou a mamãe na lábia, sobretudo a mamãe, enfaticamente a mamãe. Os olhos dela eram 2 corações vermelhos. Ele era atrevido, sem dúvida, mas de novo, era um cara bacana. Deu um presente à mamãe, uma pulseira de diamantes. Ela pareceu ter gostado, usava bastante. Depois ele sumiu da minha cabeça. Contanto que a mamãe esteja feliz, eu disse a Willie, que declarou pensar da mesma forma. 2. Um choque no organismo ir da ensolarada Saint-Tropez à nublada Balmoral. Lembro vagamente desse choque, embora não me lembre de muita coisa da nossa primeira semana no castelo. Porém, posso praticamente garantir que passamos boa parte do tempo ao ar livre. Minha família amava ficar ao ar livre, sobretudo a vovó, que se irritava se não conseguisse respirar pelo menos 1 hora de ar puro por dia. O que fizemos, entretanto, o que dissemos, vestimos, comemos, eu não saberia dizer. Há relatos de que fomos de iate real da ilha de Wright até o castelo, a jornada final do iate. A ideia me soa adorável. O que conservo na memória, com detalhes vívidos, é o ambiente físico, a mata densa, a colina mordiscada por cervos, o rio Dee que serpenteia montanha abaixo, o Loch Nagar lá no alto, sempre salpicado de neve.
paisagem, geografia, arquitetura. É assim que minha memória funciona. Datas? Desculpe, vou ter que olhar. Diálogos? Faço o possível, mas não me atrevo a citar alguém palavra por palavra, principalmente quando estamos falando da década de 1990. Mas pode me perguntar sobre qualquer espaço que eu já tenha ocupado. Castelo, cabine de pilotagem, sala de aula, camarote de navio, quarto, palácio, jardim, pub, que sou capaz de reproduzir até os pregos do carpete. Por que minha memória organiza as experiências desse jeito? Seria por conta da genética? Traumas? Um misto das duas, como um Frankenstein? Será que meu soldado interior avalia cada ambiente como um possível campo de batalha? Será que minha essência naturalmente caseira se rebela contra seu nomadismo forçado? Será o receio ignóbil de que o mundo seja basicamente um labirinto e jamais devemos nos ver dentro de um labirinto sem um mapa na mão? Seja qual for a causa, minha memória é o que é. Funciona do jeito dela. Coleta dados e faz a curadoria como acha que deve. E agora existe tanta verdade no que eu me lembro e em como me lembro quanto existe nos supostos fatos objetivos. Coisas como cronologia e causa e efeito muitas vezes não passam de fábulas que contamos a nós mesmos sobre o passado. O passado nunca está morto, nem sequer é passado. Quando descobri essa citação, não muito tempo atrás, no braincode.com, fiquei impressionado. Pensei, quem diabos é Faulkner? E qual é um parentesco dele conosco, os Windsor? E, portanto, Balmoral. Ao fechar os olhos, vejo a entrada principal. As janelas da frente, com caixilhos de madeira, o gramado amplo e os 3 degraus de granito com pontinhos cor de chumbo que dão na enorme porta feito de carvalho cor de uísque, tantas vezes mantida aberta com a ajuda de uma pedra de jogo de curling e frequentemente guarnecida por um funcionário de paletó vermelha. E lá dentro o salão espaçoso e o assoalho de ladrilhos e a lareira imensa, e à direita uma área de serviço e à esquerda, junto às janelas compridas, iscas para varas de pescar e bengalas e botas à prova d'água e casacos impermeáveis. Muitos casacos impermeáveis porque o frio e a umidade eram intensos na Escócia inteira, mas eram de doer naquele canto siberiano. E em seguida a porta que se abria para o corredor com carpete carmesim e papel de parede creme com arabescos dourados, em alto relevo como se fosse braille. E então os muitos cômodos que se abrem para o corredor, cada um com sua finalidade, como leitura, TV ou chá, e um cômodo especial para os mensageiros, muitos dos quais eu adorava como se fossem tios excêntricos. E por fim a sala principal do castelo, construída no século XIX, quase em cima do lugar onde ficava outro castelo que datava do século XIV. Há algumas gerações de outro príncipe Harry que se exilara, voltara e aniquilara tudo e todo mundo que havia por perto. Meu parente distante, minha alma gêmea, alguns diriam, no mínimo meu homônimo, nascido em 15 de setembro de 1984, fui batizado Henry Charles Albert David de Gales. Mas desde o primeiro dia todos me chamavam de Harry. No meio desta sala principal havia uma escada imponente, ampla, teatral, raramente usada. Sempre que a vovó ia para o quarto dela, no segundo andar, com os cães corgis em seu encalço, ela preferia ir de elevador. Os corgis também preferiam. Ao lado do elevador da vovó, por entre um par de portas vai-e-vem carmesim, ao estilo dos salões de faroeste, havia uma escadinha menor com corrimão de ferro. Ela levava ao segundo andar, onde ficava a estátua da Rainha Vitória. Eu sempre lhe fazia uma mesura ao passar. Vossa Majestade? Willie também. Tinham-nos instruído a fazê-lo, mas eu teria agido assim de qualquer forma. Achava a avó da Europa muito cativante, e não só porque vovó a adorava, nem porque papai teve vontade de me batizar em homenagem ao marido dela. Mamãe o impediu. Vitória conheceu o grande amor, a felicidade extasiante, mas sua vida foi essencialmente trágica. Dizem que seu pai, o príncipe Eduardo, duque de Kent e Strathern, era um sádico que se excitava ao ver soldados açoitados, e seu amado marido Albert morreu diante de seus olhos. Além disso, durante seu longo e solitário reinado, ela foi baleada 8 vezes em 8 ocasiões diferentes por 7 atiradores diferentes. Nenhuma das balas acertou o alvo.
Nada era capaz de derrubar Vitória. Depois da estátua de Vitória, as coisas ficavam confusas. As portas se tornavam idênticas, os cômodos se interconectavam. Era fácil se perder. Era só abrir a porta errada e eu podia me deparar com meu pai recebendo a ajuda de seu camareiro para se vestir. E pior, eu podia flagrá-lo de ponta cabeça. Receitados pelo fisioterapeuta, esses exercícios eram o único remédio eficaz contra as dores constantes que meu pai sentia no pescoço e nas costas. Lesões antigas de polo, de modo geral. Ele se punha de ponta cabeça todos os dias, usando apenas uma cueca samba-canção, apoiado contra a porta ou pendurado em uma barra feito um acrobata habilidoso. Se encostasse o dedo na maçaneta, ouviria suas súplicas do outro lado. Não, 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 não abre, pelo amor de Deus, não abre a porta. Balmoral tem 50 quartos e eu e Willie dividíamos um deles. Os adultos o chamavam de berçário. Willie ficara com a parte mais espaçosa, com a cama de casal, uma pia de bom tamanho, um armário com portas espelhadas, uma bela janela com vista para o pátio, o chafariz, a estátua de bronze de uma corça. Minha parte era bem menor, menos luxuosa. Nunca perguntei o porquê, não me importava, mas também não precisava perguntar. 2 anos mais velho do que eu, Willie era o herdeiro, enquanto eu era o reserva. Não era apenas o modo como a imprensa se referia a nós dois, embora sem dúvida fosse esse o caso. Esses termos, volta e meia, eram usados por papai, mamãe e vovô, e até pela vovó, o herdeiro e o reserva. Não havia juízo de valor nisso, tampouco havia ambiguidade. Eu era a sombra, o que sobra, o plano B. Fui posto no mundo para o caso de alguma coisa acontecer com Willie. Era convocado a oferecer respaldo, distração, diversão e, se necessário, uma peça reserva. Um rim, talvez, uma transfusão de sangue, um pouco da medula óssea. Isso tudo me foi esclarecido desde o começo da jornada da vida e depois era sempre reforçado. Tinha 20 anos quando ouvi a história do que o meu pai supostamente disse à minha mãe no dia do meu nascimento. Maravilha, você já me deu um herdeiro e um reserva. Já fiz o meu trabalho. Uma piada, supostamente. Minutos depois de proferir esta grande piada, dizem que meu pai saiu para ir ao teatro com a namorada. Pois é, muitas verdades são ditas em tom de brincadeira. Não fico ofendido. Não tinha nenhum sentimento em relação a isso, a nada. A sucessão era como o clima, ou a posição dos planetas, ou as mudanças de estação. Quem tem tempo de se preocupar com coisas tão imutáveis? Quem pode se dar ao luxo de se incomodar com um destino gravado na pedra? Ser da família Windsor é descobrir quais verdades são atemporais e expulsá-las da mente. É absorver os parâmetros básicos da própria identidade, saber instintivamente quem se é e que será eternamente subproduto de quem não se é. Eu não era a vovó, não era meu pai, não era o Willie. Eu era o terceiro na linha depois deles. Pelo menos uma vez na vida, todo menino e menina se imagina como príncipe ou princesa. Portanto, sendo ou não o reserva, não era nada mal ser um príncipe de fato. Além do mais, postar-se firmemente atrás das pessoas que você ama não é a própria definição de honra, de amor, assim como reverenciar vitória ao passar? 3. Ao lado do meu quarto ficava uma espécie de sala de estar. Mesa redonda, parede espelhada, escrivaninha, lareira cercada por um banco acolchoado. No cantinho ficava uma porta grande de madeira que dava para o banheiro. As 2 pias de mármore pareciam protótipos das primeiras pias que foram fabricadas. Tudo em Balmoral ou era antigo ou tinha sido feito de modo a parecer antigo. O castelo era um playground, um alojamento de caça, mas também era um palco. O banheiro era dominado por uma banheira com pés em garra, e até a água que jorrava das torneiras parecia antiga. Não no mau sentido. Antiga como o lago onde Merlin ajudou Arthur a achar sua espada mágica. Amarronzada, parecia com um chá fraco. A água, volta e meia, assustava os convidados de fim de semana. Desculpa, mas parece haver alguma coisa errada com a água do meu banheiro. Papai sempre sorria e garantia que não havia nada de errado com a água. Pelo contrário, ela era filtrada e adocicada pela turfa escocesa. A água desce direto da colina e o que você vai experimentar agora é um dos maiores prazeres da vida, um banho nas montanhas da Escócia.
Dependendo da sua preferência, o banho escocês podia ser gelado como o Ártico ou pelando feito água fervente. As torneiras do castelo eram bem afinadas. Para mim, poucos prazeres se comparavam a um banho escaldante, principalmente podendo olhar através das seteiras do castelo, onde arqueiros outrora montavam guarda, eu imaginava. Olhava para o céu estrelado ou para os jardins murados e me imaginava voando sobre o gramado, tão liso e verde quanto uma mesa de bilhar, graças ao batalhão de jardineiros. O gramado era tão perfeito, cada folha cortada com tanta precisão, que Willie e eu sentíamos culpa ao atravessá-lo, que dirá cruzá-lo de bicicleta. Mas ainda assim fazíamos isso o tempo todo. Uma vez corremos atrás da nossa prima. Nós de quadriciclo, ela de kart. Foi pura diversão e brincadeira até a nossa prima dar de cara com um poste de luz verde. Um baita azar, era o único poste em quilômetros. Demos gargalhadas, embora o poste, que até pouco antes era uma árvore em uma das florestas das redondezas, tivesse se partido ao meio e caído em cima dela. Ela teve sorte de não se ferir seriamente. Em 30 de agosto de 1997, não passei muito tempo olhando para o gramado. Willie e eu tomamos nossos banhos noturnos às pressas, vestimos nossos pijamas, nos acomodamos em frente à TV. Funcionários chegaram com bandejas cheias de pratos, todos cobertos por cúpulas de prata. Deixaram as bandejas nas banquetas de madeira e brincaram com a gente, como sempre faziam, antes de nos desejar bom apetite. Funcionários, porcelana fina, parece snob, e imagino que fosse mesmo, mas sob aquelas cúpulas requintadas havia apenas comida de criança. Nuggets de peixe, empadão, frango assado. Mabel, nossa babá, que já tinha sido babá do nosso pai, veio ficar com a gente. Enquanto nos empanturrávamos, ouvimos o papai arrastar os chinelos, saindo do banho. Carregava o sem-fio, que era o nome que dava ao seu aparelho de CD portátil, no qual gostava de ouvir seus livros de história, enquanto ficava de molho. Como o papai era um relógio, quando o ouvíamos no corredor, sabíamos que eram quase 8 horas. Meia hora depois, escutamos os primeiros barulhos da romaria dos adultos até o andar de baixo. Em seguida, os primeiros balidos da gaita de foles. Nas 2 horas seguintes, os adultos ficavam presos no calabouço do jantar, obrigados a permanecer sentados a uma mesa comprida, obrigados a espremer os olhos para se enxergar a meia luz do candelabro criado pelo príncipe Albert, obrigados a continuarem perdigados diante de baixelas de porcelana e taças de cristal arrumadas com uma exatidão matemática pelos serviçais, que usavam fita métricas, obrigados a mordiscar rodovalhos e ovos de codorniz, obrigados a entabular conversas fiadas, trajando suas roupas mais refinadas. Smoking, sapatos pretos, calças de tecido achadrezado, talvez até kilt. Eu pensava, que inferno ser adulto. Papai parou a caminho do jantar. Estava atrasado, mas levantou teatralmente a cúpula de prata. Eu bem que queria, e deu uma longa farejada. Vivia farejando as coisas, comidas, rosas, nossos cabelos. Deve ter sido um cão de caça em outra vida. Talvez desse aquelas longas farejadas porque era difícil sentir qualquer outro aroma sobre a fragrância que usava. Oh, sauvage! Ele espalhava o perfume no rosto e no pescoço. Floral, com um toque acre, como pimenta ou pólvora, era fabricado em Paris. Era o que dizia o frasco. O que me levou a pensar na mamãe. Sim, Harry, a mamãe está em Paris. O divórcio deles tinha sido concluído 1 ano antes, quase nesse mesmo dia. Juízo, meninos. Pode deixar, pai. Não vão dormir tarde. Ele saiu, seu cheiro ficou. Willie e eu terminamos o jantar, assistimos um pouco de TV, depois começamos as travessuras típicas da hora de dormir. Nos empoleiramos no alto de uma escada lateral e ficamos escutando os adultos na expectativa de ouvirmos alguma palavra feia ou história sórdida. Corremos de um lado para o outro dos corredores, sob o olhar vigilante de dezenas de cabeças de servo. A certa altura, esbarramos no tocador de gaita de foles da vovó. Amarrotado, em forma de pera, com sobrancelhas bastas e kilt de tweed. Ele ia onde a vovó fosse, pois ela adorava o som da gaita, assim como Vitória, embora se diga que Albert chamava o instrumento de bestial.
Enquanto curtia o verão em Balmoral, a vovó pedia ao tocador de gaita que a despertasse com um instrumento e que tocasse para ela durante o jantar. Seu instrumento parecia um polvo bêbado, mas com os braços frouxos, feito de prata e mogue no escuro. Já tínhamos visto aquele troço antes, inúmeras vezes, mas naquela noite ele sugeriu que o segurássemos. Tentem. É sério? Sim, vamos. Não conseguimos arrancar som nenhum dos tubos, além de alguns rangidos ridículos. Não tínhamos fôlego. O tocador de gaita, no entanto, tinha um tórax do tamanho de um barril de uísque. Ele fazia o instrumento gemer e berrar. Agradecemos pela aula e lhe demos boa noite, e tomamos o rumo do berçário, onde Mabel monitorou a escovação de dentes e a lavagem de rosto. Em seguida, nos deitamos. Minha cama era alta, precisava saltar para subir nela e então rolar para chegar ao meio afundado. Era como escalar uma estante de livros e depois tombar em uma trincheira rasa. A roupa de cama estava limpa, fresca, em diversos tons de branco. Roupas de alabastro, lençóis creme, colchas amareladas, boa parte com o monograma ER, Elizabeth Regina. Tudo era esticado, feito um tambor de corda, alisado com tamanha habilidade que se percebia claramente o século de buracos e rasgos remendados. Puxei os lençóis e as colchas até o queixo porque não gostava do escuro. Não, não é verdade, eu odiava o escuro. A mamãe também odiava, ela me disse. Herdei isso dela, eu pensava, junto com o nariz, os olhos azuis, o amor às pessoas, o pavor de afetação e falsidades e todos os esnobismos. Eu me vejo debaixo das cobertas, olhando para o escuro, escutando os insetos cricrilando e as corujas cantando. Teria imaginado vultos se esgueirando pelas paredes? Será que olhava para o feixe de luz junto ao soalho, que estava sempre ali porque eu insistia que deixassem uma frestinha da porta aberta? Quanto tempo se passou até eu adormecer? Em outras palavras, quanto ainda restava da minha infância e em que medida eu a saboreei, valorizei, antes de Grog me dar conta de... Pai? Ele estava em pé à beira da cama, olhando para baixo. Parecia um fantasma de peça teatral por causa do pijama branco. Sim, menino querido. Ele deu um sorriso amarelo, desviou o olhar. O quarto não estava mais escuro, também não estava iluminado. Era um estranho meio termo, quase amarronzado, quase como a água da banheira arcaica. Ele me olhou de um jeito esquisito, um jeito como nunca tinha me olhado. Com medo? O que foi, pai? Ele sentou na beirada da cama, pôs a mão nos meus joelhos. Menino querido, a mamãe sofreu um acidente de carro. Eu me lembro de pensar, acidente? Ok, mas ela está bem, sim? Eu me lembro vividamente desse pensamento passando pela minha cabeça. E eu me lembro de esperar com paciência que papai confirmasse que minha mãe estava bem. E lembro que ele não fez isso. Houve uma mudança interna. Comecei a suplicar em silêncio ao papai, ou a Deus, ou aos dois. Não, não, não. Papai olhou para as dobras das colchas e dos lençóis antigos. Teve complicações. A mamãe ficou muito ferida e foi levada para o hospital, menino querido. Ele sempre me chamava de menino querido, mas estava repetindo isso demais. Sua voz era suave. Ele estava em choque, parecia. Ah, hospital? Isso, com uma ferida na cabeça. Ele mencionou os paparazzi? Disse que ela tinha sido perseguida? Acho que não. Não posso jurar, mas é provável que não. Os paparazzi eram um problema tão grande para a mamãe, para todo mundo, que não precisava dizer nada. Pensei de novo, ferida, mas ela está bem. Ela foi levada para o hospital, vão dar um jeito na cabeça dela e nós vamos visitá-la. Hoje, esta noite, no máximo. Eles tentaram tudo, menino querido. Lamento dizer que ela não aguentou. Essas frases permaneceram na minha mente, feito flechas em um alvo. Ele falou desse jeito. Disso eu tenho certeza. Ela não aguentou. E então tudo pareceu paralisado. Não, não foi isso. Não pareceu. Nada pareceu. De modo claro, certo e irreversível, tudo parou. Nada do que eu disse a ele permaneceu na minha memória. É possível que eu não tenha dito nada. O que me lembro com uma clareza assustadora é que não chorei, nem uma lágrima sequer. Papai não me abraçou,
Não era bom em demonstrar emoção em circunstâncias normais. Como esperar que demonstrasse numa crise como aquela? Mas de novo, sua mão caiu no meu joelho e ele disse: vai ficar tudo bem. Já era muito para ele, paternal, esperançoso, gentil e totalmente inverídico. Ele levantou e saiu. Não me lembro de como soube que ele já tinha ido ao outro cômodo, que já tinha contado a Willie, mas eu soube. Fiquei deitado ali ou sentado, não levantei, não tomei banho, não fiz xixi, não me vesti, não chamei Willie nem Mabel. Depois de décadas tentando reconstruir aquela manhã, cheguei a uma conclusão inescapável. Devo ter ficado no quarto, sem dizer nada, sem ver ninguém, até às 9 em ponto, quando o gaitista começou a tocar lá fora. Gostaria de lembrar qual música ele tocou, mas talvez isso não tenha importância. No que diz respeito à gaita de foles, o que interessa não é a canção, é o tom. Instrumento de milhares de anos, a gaita de foles é feita para amplificar o que já está no coração. Se a pessoa está boba, a gaita a torna mais boba. Se está zangada, a gaita faz o sangue ferver ainda mais. E se a pessoa está enlutada, ainda que tenha 12 anos e não saiba que está enlutada, talvez, sobretudo quando ela não sabe, a gaita de foles pode levar a pessoa à loucura.